Pessoal, tudo bom? Professor Iqbal, Geografia. Tô gravando à noite, hoje um horário um pouquinho improvável. Se o áudio não ficar tão bom, né, vocês me desculpem, tô as crianças dormindo, a esposa já se recolheu, e aí já são quase 10 horas da noite. E aí eu vou procurar, né, gravar e tentar falar um pouquinho mais sucinto nesse timbre, nesse som né, nesse volume. Então, se vocês não conseguirem ouvir bem, aconselho que vocês coloquem um fone de ouvido, que a saída, né, o áudio, ele vai ser, né, um pouquinho melhor. Estamos com alterações aí nos horários, né? Para aqueles que vão ficar em casa, né, que irão assistir aula em casa, a nossa aula que era antes, né, de 9 a 9h30 da manhã, agora ela vai, né, ser de 8 a 8h30, né? Nós tivemos aí uma diferença de 1 hora a menos. Então, se você, né, acessava o link de 9h30, agora você vai acessar o link de 8h30. Acho que é isso. É uma situação de transição, então normalmente vamos ter algumas inconveniências, né, uma falta de sincronismo aí, mas que a gente vai se ajeitar. E para aqueles que já vão retornar, né, nas aulas presenciais, as minhas aulas elas irão acontecer na quinta-feira pela manhã, né, para alunos de primeiro ano. Então, só recapitulando, né? Acho que serão as 3 primeiras aulas, primeiro ano A, B e C. 40 minutos, eu acho, o tempo de aula, se eu não estou enganado. E remotamente, né, que para aqueles que vão ficar em casa, ao invés de 9h30, será 8h30. Lembrando que nesse primeiro momento, né, nós vamos ter poucos alunos na escola, mas aí depois que, né, se fizer um levantamento, né, da situação, né, o intuito e o objetivo é aumentar de 30% para 50%, depois 70%, até que todos possam retornar, né, de forma presencial. Estamos praticamente aí, né, novembro, dezembro e janeiro, acho que até 20 de janeiro, é 21 de janeiro que nós vamos ter o ano letivo, né? Tirando aí o recesso do Natal e do Ano Novo, né? E os finais de semanas, né? Temos aí praticamente 20, calculando 20, 25, 30, de 40 a 50, né, dias letivos, né? Só que a gente está ainda reduzido, né? Nesses dias letivos a gente tem, né, encontros, né, ainda não normais, que a gente tem uma carga horária diferenciada, né? Bom, então o que acontece? Eu vou continuar da mesma forma, eu vou gravar a minha aula, né? Essa aula que eu gravar, que eu disponibilizar para você, para aqueles que vão assistir as aulas em casa pelo Meet, né, será o mesmo tema e a mesma aula para aqueles que estarão lá no sentido presencial, beleza? Então ninguém vai se prejudicar, né, no sentido, quem assistir presencial, a diferença é que eu vou estar lá e aí, né, posso fazer algumas outras coisas pelo fato de estar presencial, mas será o mesmo tema, a mesma discussão, o mesmo assunto, não é? Então podem ficar tranquilos e se perderem a aula, podem entrar no meu canal lá no YouTube, né? Acessem a aula, lá você pode tranquilamente ter a visualização da aula, né? E aí qualquer dúvida ou qualquer outro assunto, né, em relação à nota, em relação ao que seja,
né, eu estarei, né, para atender pelo Telegram, né? Você pode falar comigo, se eu não responder de imediato, porque eu estarei em outros afazeres, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá no Telegram e respondo, eu tiro sua dúvida e me coloco à disposição, tranquilo? Deixa eu ver se tem algum outro informe, porque senão eu esqueço todos eles. Sim, agradecer aqueles que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo, né? E enviaram aí um feliz dia dos professores para mim, né? Muito obrigado, né? Isso é um reconhecimento ao meu trabalho e um reconhecimento, né, ao que eu faço. Isso é muito bom porque estimula, né? E a gente se sente bem, né? Gratificado e reconhecido, né? Dá mais ânimo, mais vontade de continuar, né? Apesar dos problemas que são imensos, né, do magistério, mas que não pode comprometer, né, aquilo que eu tenho a ofertar para vocês, que é exatamente a questão didática, metodológica da aula, dos assuntos a serem abordados, né, a serem discutidos e construtivos, né, no que for necessário para, né, o engrandecimento seu pessoal, né, direcionando, claro, para um mercado de trabalho e para uma educação, né, de qualidade. Não é porque você é aluno, né, de escola pública que você não tenha bons professores, né? E sem falsa modéstia, a nossa escola ela tem uma grande e excelente equipe de professores, que nada deixa a desejar em uma escola privada, no sentido particular. Eu acredito que vocês já tenham percebido isso, né? Isso é muito bom e gratificante, porque eu já trabalhei em outros estabelecimentos de ensino e falo de conhecimento de causa, viu? Vocês têm vocês possuem, né, uma excelente equipe de profissionais de educação e façam muito bom proveito disso, né? E deem bastante importância a isso, porque nem todo mundo, né, tem acesso a uma qualidade tão boa, né, de tão bons professores reunidos em um mesmo local. Bom, eu acho que de informes, né, são esses. Se eu lembrar de mais algum aí no decorrer, né, da aula, eu já cito e falo para, né, para vocês. E o tema da aula de hoje, né, que eu vou abordar para vocês, será a população. Mais especificamente, a população do Brasil, né? Que aí eu já vou relacionar com os temas anteriores, que foi recursos naturais, né? Relação sociedade-natureza e impactos ambientais no mundo e, posteriormente a isso, impactos ambientais no Brasil. Então, eu vou discutir com vocês um pouco, né, sobre características da população brasileira e relacionar essas características principais aos temas, né, das aulas anteriores, né? Pois bem, que fique bem registrado aqui que uma população de um determinado local, né, ela pode se apresentar, né, através de sua moradia, o local em que ela se encontra, né, através da ocupação, né, do trabalho, né, qual o perfil dessa população, né, qual o setor que ela trabalha mais. Lembra da aula dos setores econômicos? Agora a gente está começando a construir outros temas, né, a partir daqueles anteriores trabalhados que vocês não tinham familiaridade com eles, né? Mas que à medida que eu vou soltando agora, você já vai pescando e já vai construindo aí uma teia de conhecimentos. Então, para caracterizar a população de determinado local, você tem que ver, né, aonde a maior parte dessas pessoas, né, residem, onde é que elas se localizam. Você tem que analisar a historicidade do local, né, que é a história do local, né, como ele se desenvolveu, como nasceu, a partir de que momento, qual a origem. Né. Cada local tem a sua identidade própria, cada cidade tem as suas características, que são oriundas da sua população. Então, um exemplo, né, existem populações, né, de cidades, né, que se originaram a partir da pesca, por exemplo, cidades litorâneas, né,
E a partir daí, né, essas cidades deram origem, né, a uma cadeia produtiva bem maior. Mas se você for analisar a história do local, você vai perceber que nesse local, né, houve, né, um início de uma atividade econômica ali, e a partir daí a própria população ela vai se organizando naquela atividade econômica e vai nascendo atividades econômicas secundárias, né? Por exemplo, existem cidades, né, que cresceram e se desenvolveram a partir da instalação de uma indústria no local. Instalou-se uma indústria, inicialmente os trabalhadores ocuparam, né, os arredores dessa indústria. Com o passar do tempo, essa indústria ela gerou atividades secundárias, né? A cidade ela cresceu, ela se desenvolveu e começou a chegar uma maior parte, né, de pessoas em busca de emprego nessa indústria ou no entorno dela, né, que gerou atividades secundárias. E você teve aí uma atividade econômica inicial, que foi a industrial, mas que gerou outras, como é o caso do comércio e dos serviços, né? Digamos, a chegada de uma montadora, né, de veículos, da Volkswagen, por exemplo. Instala-se uma empresa, né, transnacional como essa em um local, as pessoas buscam ali, né, se inserirem nessa indústria. Ao redor dessa indústria, né, começam a se instalar concessionárias, vejam bem, para vender os veículos que são, obviamente, montados, né, por essa transnacional, e veículo quebra. Começaram o quê? A surgir eletricistas, mecânicos, vendedores de peças de carros, né, montadoras de acessórios, de som, e veículo, pneu fura, borracheiro, e uma série de outras atividades secundárias que surgem a partir dessa indústria. Então, o lugar ele começa a ter uma ocupação maior, porque há ali o que? Um atrativo. E as pessoas elas buscam, né, no deslocamento polos atrativos, né? Então, a população, né, a própria sociedade, ela sempre busca um atrativo financeiro, um atrativo econômico. Então, as cidades brasileiras, eu falando especificamente do Brasil, né, elas se originaram, né, através desses atrativos econômicos, com o passar do tempo. Pois bem, eu chamo a atenção para vocês para o perfil do local, né? Se naquele local você nota atividades de comércio, né, atividades industriais, uma grande concentração de asfalto, concreto, buzina, outdoor, formação, você tem uma área que ela é considerada chamada de área urbana, né? A área urbana. O próprio nome urbano, né, gera urbanização. E o que é urbanização? É a expansão dos hábitos e costumes. Às vezes as pessoas confundem, acham que urbanização, propriamente dito, é o crescimento da cidade. Não é. A urbanização é a expansão desses hábitos e costumes da cidade, né, em áreas remotas. E que áreas consideradas remotas, né, são essas? São aquelas menos ocupadas, né, onde você vai encontrar uma paisagem não tão desenvolvida, né, quanto na área urbana. Aí você caracteriza o pasto, a criação de animais, o cultivo de determinadas culturas, atividades, né, predominantes economicamente do setor agropecuário, né, agricultura e pecuário, o setor primário. Então, essa área ela é chamada de área rural, né, a primeira área, né, da sociedade moderna, né, a área rural. E a área rural ela preserva, né, ainda aquele ar de interior, né, aquele ar, né, de não desenvolvimento, de casas distantes uma das outras, de sítio, fazenda, né? E nós tivemos uma mudança, né,
nesse perfil, né? Não é que houve uma transformação radical, não, mas é uma mudança, principalmente com o advento da disseminação da informação, né? Das parabólicas, depois da Sky, TV a cabo, internet, né? Então, os hábitos urbanos, né, das cidades, eles acabaram sendo adquiridos, né, nas áreas rurais, né, transformando, né, aquela área rural, né, também em uma área urbana. Compreendem? Vão tentando raciocinar esse quebra-cabeça. É um assunto que requer uma montagem, né? Você pega uma peça de um tema, pega uma peça de outro e vai montando. E é uma aula inicial, uma aula, né, de introdução, mas que a gente vai destrinchar, né, nas aulas seguintes, né, cada informação que eu estou citando para vocês. Beleza? Pois bem, depois que eu, né, já citei para vocês, já soltei aqui para vocês alguns termos, algumas palavras, algumas características, né, vamos analisar propriamente, né, dito, né, a população brasileira. Então, como vocês sabem, né, obviamente, né, a gente tem como marco inicial 1500 com as grandes navegações, um descobrimento do Brasil, não é? E a partir daí você tem, desculpem, algumas mudanças significativas, né? A gente tem o Brasil colonial, né, onde a população ela se concentra, né, nas áreas rurais, né, o Brasil colônia, né, fornecedor de matérias-primas, né, a Portugal, metrópole, né, e as atividades como a mineração, a agricultura, a pecuária, a extração mineral, vegetal, né, como predominante, né, no território que viria a ser chamado de Brasil, até então colônia, né. E nós tínhamos uma população pequena para o vasto e o tamanho do território, né, que viria, né, a se transformar no território que nós temos hoje. Então, como marco significativo, a gente tem a proclamação da independência, né? O Brasil torna-se independente de Portugal e começa a trilhar, né, a sua identidade industrial e econômica, né, propriamente dito, né? Começou a implementar. Então, na década de 50, para você ter ideia, né, de 1500 até 1950, havia uma predominância de brasileiros, né, de residirem em áreas rurais. Então, a maior parte da população do Brasil, de 1500 até 1950, era de pessoas que residiam em áreas rurais, concentradas principalmente em atividades primárias, do setor primário, agricultura, pecuária, mineração. Não esqueçam disso. Só que em 1950 o Brasil ele inicia o seu processo de industrialização, de incentivos, né? A gente tem Juscelino Kubitschek, crescer 50 anos em 5, a gente tem a chegada das montadoras, a gente tem o fortalecimento e a criação da Petrobras, a gente tem a política de Getúlio Vargas, a criação do salário mínimo, né? Nós temos o incentivo, né, fiscal de ceder terrenos, impostos para que as montadoras, principalmente automobilísticas, venham até o Brasil. A gente tem a criação da companhia Vale, né, que é uma das maiores, né, do mundo, né, da fornecimento de alumínio, né, metais pesados para a construção civil, o nascimento de siderúrgicas, né, de mineradoras, enfim. A gente tem toda uma criação de estrutura, né, para o setor industrial, não somente no Brasil, né, mas no mundo, né. Lembrando que o Brasil ele é um país que ele começa o seu processo de industrialização tardiamente, né. O berço industrial foi a Europa, né, por conta exatamente dali, principalmente a Inglaterra, de concentrar as maiores riquezas, já que eles vinham explorando as colônias, no caso, né, o Brasil. Depois se estendeu para os Estados Unidos e Canadá, Austrália e Nova Zelândia, né? O Japão, ali na região asiática.
Então, esses berços, né, industriais, eles começam a se expandirem para outros territórios, né, e inclusive o nosso. Então, o que acontece? De 1950 até 1970, nós temos uma mudança, né, muito significativa. A população urbana, pela primeira vez, né, no território brasileiro, ela supera a população rural. Quer dizer, você tem apenas 20 anos, de 50 até 1970, uma mudança de 450 anos de história. Olhem só, de 1500 até 1950, a população rural era superior à população urbana. Existiam pessoas que moravam mais no campo do que nas cidades. De 1950 a 1970, nós tivemos uma mudança nisso, né? Pessoas passaram a morar mais em cidades do que no campo, no sítio, na fazenda. Isso por conta da localização e da instalação do setor industrial do Brasil, né, acontecer nos centros urbanos, né, nas cidades. Então você tem o quê? Você tem uma corrida de deslocamento de pessoas do campo em busca de uma fatia do desenvolvimento econômico, um polo atrativo. Então as pessoas do interior começam a migrar. E o que é migrar? Não esqueça, é se deslocar. Mas elas se deslocam com o intuito de fixar residência na cidade, para absorverem, saírem talvez daquela situação de penúria no campo, né, em busca de modernidade. Compreende? Então a industrialização no Brasil, tardiamente, ela é a principal responsável, né, por uma mudança significativa, né, de um país rural para um país urbano. Então o Brasil ele passa de um país rural para um país urbano. O que quer dizer isso? Da maior parte de sua população morar, né, em setores urbanos. Só que esse crescimento, essa mudança foi de maneira desordenada, porque em apenas 20 anos, isso daí, né, obviamente que você não teve uma organização, né, das cidades, e nem muito menos um crescimento equiparado a uma chegada tão grande, né, de imigrantes de regiões mais pobres, de regiões mais isoladas, né, para esses centros urbanos, né? E o sudeste do Brasil, ele foi o polo atrativo inicial, né, de desenvolvimento econômico, São Paulo, Rio e Minas, né? Depois desceu para o sul e sudeste, aonde uma grande massa, né, de pessoas do norte, nordeste e centro-oeste, né, começaram a se deslocar para essas regiões em busca de oportunidades e também de uma melhor situação, né, econômica, né, ocasionando o quê? Um inchaço nessas cidades. Percebam que São Paulo, né, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, Florianópolis, né, Porto Alegre, né, foram cidades, né, que receberam constantemente um grande número de pessoas vindas do norte, nordeste, centro-oeste, como eu falei para vocês, mas a estrutura da cidade não acompanhou esse crescimento, né, ocasionando aquele boom, né, aquele crescimento. É muita gente em um mesmo local, compreende? Gerando caos, né, gerando falta de oportunidades, desemprego, né, já que boa parte dessas pessoas que vêm dessas regiões, elas não têm qualificação profissional, elas não têm qualificação educacional, então elas não serão tão absorvidas tão facilmente por esse mercado. Vejam que é uma situação que comprometeu bastante, né, o desenvolvimento social, né? Porque nem sempre você ter um desenvolvimento econômico quer dizer que você tenha um desenvolvimento social. Você pode se desenvolver economicamente, mas não atender, né, a sua população. E, de fato, por quê? Porque essas cidades começavam a crescer, mas não se aumentava o número de hospitais, o esgotamento sanitário não crescia, as ruas não se expandiam, a iluminação pública muito menos, a oferta de emprego também não. Então, essas pessoas não tinham para onde ir, por conta exatamente do metro quadrado ser mais caro e o custo de vida também. Então elas acabaram indo para lugares, né, onde não deveriam, como encostas de morros, margens de rios, né, como dejetos humanos ali, né,
os 100 espaços, né? Aqueles 100 oportunidades. E inicialmente, você teve ali o início de loteamentos criados pelo governo, programas habitacionais, mas daqui a pouco a situação ficou tão complicada que tem o embrião, da favelização e acompanhada ela da marginalização. Um filme muito bacana que explica muito bem isso é Cidade de Deus. Assistam Cidade de Deus, aí um clássico, né? Um filme muito bom, premiado. É que você vai ter todo esse início aí do que seria, né, uma favela, porque favela não nasce favela, ela, com o passar do tempo, né, os próprios moradores que lá estão, eles vão dando o jeito dele, né, o jeito brasileiro. Então, só para recapitular, né, o Brasil ele torna-se um país urbano, né, de 1950 a 1970. Ele nasce país rural, não nasce país rural, nasce colônia, né? E essa mudança significativa do populacional se deu principalmente pelo crescimento industrial e localização das indústrias nas cidades. E as pessoas se deslocaram em busca de melhores oportunidades, né? Em busca de uma situação econômica melhor, né? Ocasionando um crescimento desordenado, né? Ocasionando problemas. Que problemas são esses? Problemas urbanos. Que aí a gente já vai discutir nas nossas próximas aulas, né? Nós vamos discutir que problemas urbanos são esses, né? Como é que se deu esse desenvolvimento, né? Mais especificamente a gente vai trabalhar quais são as principais cidades do Brasil e do mundo, né? Como, né, são caracterizados os principais centros financeiros e urbanos do planeta, né? E, né, qual a relação deles com a natureza, com o meio ambiente. Beleza? Eu acho que por hoje é só. Eu só iniciei, foi uma aula de introdução, né? Nós tivemos aí crescimento urbano, né, no Brasil, mas que é só uma ponte, né, para outros temas e para outras aulas também que nós vamos discutir e nós iremos abordar. Tranquilo, professor Rick Balves, não esqueçam, o bem aniquila o mal sempre. Tchau, pessoal, qualquer coisa me chamem no privado, né, que eu estarei à disposição de vocês. Tchau.